Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada juntos em algumas ideias do livro Arrume Sua Cama, do almirante William H. McRaven. É um material bem forte, né? Vem direto das experiências dele no treinamento dos Navy SEALs e da carreira militar. E tudo começou, na verdade, com um discurso de formatura lá na Universidade do Texas que, nossa, viralizou muito rápido. Ali ele lançou 10 lições, assim, bem diretas. O livro depois veio para aprofundar, né? Com histórias dele mesmo, dando mais contexto. Exato. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, sabe? E um pouco além das histórias, que são ótimas, claro, mas tentar pegar os princípios mesmo. Entender como que essas ideias forjadas em situações extremas podem servir pra gente no dia a dia. A questão é, como que essa visão, que vem de um lugar tão específico como o militarismo de elite, pode ajudar a gente a lidar com os nossos desafios, a buscar melhorar, quem sabe até fazer alguma diferença, né? Apesar de vir dos SEALs, tem uma coisa ali que fala com todo mundo. Perfeito. Então, bora mergulhar nisso e ver o que realmente chama atenção, o que faz a gente pensar e o que dá para levar para a vida. Vamos começar pela mais famosa, a que dá nome ao livro? Arrume a Sua Cama. É o primeiro capítulo. Eu confesso que, assim, de primeira parece quase ah, simples demais, né? Mas o McRaven dá um peso enorme para isso. Ele conta das inspeções de manhã no treinamento SEAL. A cama tinha que estar impecável. Tinha até o teste da moeda quicando para ver se o lençol estava esticado. Parece um exagero, não? Pode parecer, mas o significado por trás é bem profundo, na verdade. Primeiro, é um jeito muito direto de ensinar disciplina e atenção aos detalhes, logo de cara, no começo do dia. Você internaliza um padrão alto, sabe? Segundo, tem um lado psicológico. Começar o dia completando uma tarefa, mesmo que pequena, te dá uma sensação de orgulho, de ok, fiz isso. Isso meio que impulsiona para as próximas tarefas. É tipo um gatilho mental. Terceiro, reforça aquela ideia de que as pequenas coisas importam. Se você faz bem o pequeno, está se preparando para o grande. E por último, tem um quê de conforto, né? Mesmo num dia péssimo, voltar para uma cama arrumada, algo que você mesmo fez, é um lembrete de que você tem controle sobre alguma coisa e que amanhã é outro dia. Não é só a cama, é o símbolo. E ele faz um contraste bem forte com Saddam Hussein, né? Quando Saddam estava preso, o McRaven comenta que ele não arrumava a própria cama de campanha. Uma coisa simples. E o McRaven interpreta isso como um reflexo da mentalidade da disciplina, ou da falta dela, né? É impressionante como um hábito tão básico pode, para ele, indicar tanto sobre alguém. Exatamente. E a conexão com a nossa rotina é direta, mas talvez não seja só sobre a cama em si, literalmente. Pode ser qualquer coisa pequena que você faz de manhã para estabelecer ordem, sabe? Organizar a mesa antes de começar a trabalhar, preparar o café com calma, sei lá. É sobre criar, intencionalmente, essa primeira vitória do dia. Um sinal para você mesmo de que você está no comando, mesmo que o resto do dia seja caótico. Falando em caos, McRaven é muito direto sobre a vida não ser justa. É o tema do capítulo 4. Ele usa o exemplo de uma punição que chamavam de empanado de areia. Tinha que se molhar no mar gelado e depois rolar na areia até, nossa, ficar coberto. Desconfortável é pouco, né? Humilhante. E muitas vezes parecia que aplicavam sem motivo nenhum. Um teste de paciência bem brutal. Brutal, com certeza. Mas o propósito ali era claro: ensinar a lidar com o que você não controla, com a falta de lógica, com a injustiça que aparece na vida. O objetivo era treinar os caras a absorver o impacto, sem ficar reclamando, sem procurar culpado, e só seguir em frente com a missão. É um treino para a vida real, né? Que sempre joga umas curvas na gente. O exemplo que ele dá do instrutor Mookie Martin é muito forte. Um atleta de ponta que ficou paraplégico, mas nunca se entregou à pena de si mesmo, se reinventou como artista, criou um evento esportivo. Ele viveu essa lição, né? A vida bate, mas como você reage é escolha sua. Mas essa ideia de só seguir em frente, não tem um risco aí de, sei lá, de virar passividade? Qual a diferença entre aceitar o que não dá para controlar
e lutar contra o que está errado de fato? Tenda é uma ótima pergunta. No contexto do treinamento, essa aceitação era para não se deixar paralisar pela arbitrariedade do instrutor, sabe? Para manter o foco no objetivo maior, que era se formar. Não era para aceitar injustiças maiores passivamente. Trazendo para a nossa vida, talvez a lição seja mais sobre discernimento. Reconhecer o que está fora do nosso controle imediato para não gastar energia com reclamação inútil e usar essa energia para agir onde a gente pode fazer diferença. É mais sobre resiliência mental para continuar produtivo apesar do reverso, não sobre se conformar com tudo. Entendi. E isso leva a gente para o fracasso, né? Capítulo 5, o tal do circo, era tipo um treino extra, punitivo para quem falhava em alguma coisa. McRaven descreve o medo que isso dava, a chance de entrar num ciclo ruim. Cansava mais, falhava mais, ia mais pro circo. Sim, o circo era feito para quebrar o espírito mesmo. Só que a história do McRaven e do parceiro de natação dele, o Mark Thomas, tem uma reviravolta. É interessante. Eles iam para o circo direto porque eram lentos na natação. E a punição muitas vezes era mais exercício de natação. Abdominal, pernada na água. O resultado? As horas extras de castigo fortaleceram justamente os músculos que eles precisavam. Sério? Que doideira! Pois é. No fim das contas, eles não só superaram a dificuldade, como terminaram a prova final de natação de 8 quilômetros em primeiro lugar. O fracasso repetido, junto com a persistência que a punição forçava, acabou gerando excelência. Que virada! Mas será que todo fracasso pode fortalecer assim? E se o circo tivesse levado à exaustão total ou a uma lesão em vez de fortalecer? A linha parece fina, né? É fina, segunda. Acho que o McRaven não romantiza o fracasso em si, mas a resposta que a gente dá ao fracasso. Ele mesmo conta que foi afastado de um comando importante, um baque profissional grande. A dor, a humilhação poderiam ter acabado com ele. Mas ele usou isso como combustível, sabe? Para se dedicar mais, provar o valor dele, e acabou chegando a posições muito mais altas depois. Achar me parece ser essa capacidade de aprender com a falha, de não se deixar definir por ela e usar a dificuldade para se motivar. Nem todo fracasso vai te dar músculos, literalmente, mas a atitude de aprender e seguir em frente depois do fracasso é isso que constrói a resiliência no longo prazo. Faz sentido. A reação é que manda no jogo. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda ligado a isso, a força do grupo. No capítulo 2, a lição é você não vai conseguir sozinho. Aquela imagem dos recrutas carregando os botes de borracha, remando juntos, é muito forte. A necessidade de estar em sincronia, um ajudar o outro quando alguém fraqueja. Boa com a carreira dele. Ele faz questão de destacar o apoio fundamental e às vezes meio durão, como ele diz, da esposa, a Georgian, dos colegas e a ajuda de um superior que acreditou na recuperação dele. Isso só reforça uma verdade que vale para todo mundo. A gente precisa um do outro. Construir relações de confiança, saber pedir ajuda, aceitar ajuda, é vital para sobreviver e para crescer. E dentro desse grupo, como a gente avalia as pessoas? O capítulo 3 fala sobre medir pelo tamanho do coração, não pela aparência. As histórias que ele conta são marcantes mesmo. O recruta baixinho que superava tudo na base da garra, e o próprio McRaven admitindo que julgou mal o Tommy Norris, um civil que parecia frágil, mas era um herói condecorado com a medalha de honra. Nossa, isso faz a gente pensar nos nossos próprios julgamentos rápidos, né? Exatamente. O fascinante é como aquele treinamento super rigoroso funcionava como um nivelador. Não importava a altura, a força inicial, de onde você vinha, o que decidia quem ficava era a força de vontade, a determinação, a coragem. McRaven aprendeu ali a não subestimar ninguém pela aparência. E essa lição é valiosíssima em qualquer lugar no trabalho, na vida pessoal. Quantas vezes a gente não julga o livro pela capa e perde a chance de ver um talento incrível escondido ali? É um lembrete para a gente olhar além do óbvio, né? Buscar o caráter, a resiliência. Total. E isso se liga tão bem com a ideia de dar esperança, do capítulo 9. Aquela cena da semana infernal, os recrutas na lama gelada, quase desistindo, o instrutor provocando para eles tocarem o sino.
Chega a dar um frio na espinha só de ler. No meio da lama. Uma música simples, talvez até meio boba, mas cantada com força. Aí outra voz junta mais uma e daqui a pouco a turma toda tá cantando. Aquilo quebra totalmente o clima de derrota. Transforma o sofrimento compartilhado em resistência coletiva. O instrutor percebe que perdeu ali, que a tática dele de desmoralizar falhou. É uma lição incrível sobre como uma pessoa só, com um ato de coragem, de inspiração, pode levantar o moral de um grupo inteiro. Que poder enorme tem a esperança quando compartilhada, né? E ele menciona também o general John Kelly consolando as famílias de soldados mortos. Ele trazia uma perspectiva única porque ele mesmo tinha perdido um filho em combate. Isso mostra como a empatia real, que nasce da experiência, pode ser uma fonte de esperança muito poderosa para quem está sofrendo. Sem dúvida, a capacidade de inspirar esperança, principalmente nos momentos mais escuros, é uma das coisas mais fortes na liderança e na conexão entre as pessoas, né? Seja cantando na lama, seja com palavras de consolo de quem entende a dor. A esperança é o que segura a gente quando tudo parece perdido. Falando em seguir em frente, vamos para a ação decisiva. O capítulo 6 fala sobre ousar mais. O McRaven usa o exemplo da pista de obstáculos, um exercício chamado deslizar pela vida, que era atravessar por uma corda. Ele gostava do jeito seguro por baixo, mas era lento. Para bater o recorde, ele teve que usar a técnica mais rápida e arriscada, ir por cima de cabeça, trocar a segurança pela ousadia calculada. E essa ousadia calculada ele leva para situações de vida ou morte mesmo. Ele descreve um resgate de reféns no Iraque que exigia pousar helicópteros Black Hawk de dia num lugar pequeno e perigoso. O risco era gigante, especialmente o pouso quase cego por causa da poeira. Mas a análise deles mostrava que era a melhor chance e talvez a única de sucesso. E a missão deu certo. Isso mostra que ousar não é ser doido, né? É conhecer muito bem suas capacidades, as da sua equipe, avaliar os riscos e ter a coragem de agir com decisão quando precisa, mesmo sem garantia. Lembra aquele lema do SAS britânico que ele cita? Quem ousa, vence. Mas onde que fica a linha entre essa ousadia calculada e a sorte pura? Ou a imprudência mesmo? Nem toda aposta arriscada dá certo, né? A diferença está na preparação, na inteligência, na análise. A ousadia do McRaven nesse resgate não foi um chute no escuro. Foi baseada em treino exaustivo dos pilotos, informação sobre o local, um plano detalhado, com plano B, C. O risco existia, claro, mas foi diminuído ao máximo pela preparação. A ousadia militar que funciona raramente é impulso. É resultado de avaliação rigorosa e confiança na capacidade de executar o plano. Entendido. E essa coragem também vale para enfrentar medos e tiranos, como ele fala no capítulo 7. A metáfora vem da natação à noite, em águas que tinham tubarões. A instrução era: não fuja, em frente. Se for atacado, dá um soco no focinho. Isso faria ele recuar. Uma imagem bem forte para lidar com gente ou situação que intimida. Uma imagem muito forte, sim. E ele aplica isso direto na interação dele com o Saddam Hussein capturado. Quando ele percebeu que o Saddam ainda tentava usar aquela aura de poder antigo para intimidar, o McRaven adotou uma postura firme, impassível, se recusando a entrar no jogo psicológico dele. O recado era claro: seu poder de intimidar acabou aqui. A lição é que tiranos, seja um ditador, um chefe abusivo, um valentão na escola, geralmente se alimentam do medo que eles causam. A coragem de não ceder a esse medo, de enfrentar com firmeza o soco no focinho, metaforicamente, muitas vezes tira o poder deles. Embora a ideia de enfrentar seja forte, fico pensando se essa metáfora do soco no focinho serve para tudo. Não tem situações onde ir para cima direto pode ser pior ou perigoso demais? Onde talvez uma tática diferente, até um recuo estratégico, seria mais inteligente? Com certeza. A metáfora é um chamado à coragem, não uma receita de bolo. O soco no focinho não precisa ser literal nem agressivo. Pode ser a coragem de falar a verdade para o poder, de colocar limites claros, de não se deixar diminuir. E, claro, a sabedoria está em escolher as batalhas. A lição principal é sobre não se deixar paralisar pelo medo.
É sobre achar a força interna para se posicionar do jeito que for mais adequado e seguro para cada contexto. E isso tudo leva a gente para a lição final, talvez a que mais representa o espírito Sil no capítulo 10. Nunca, jamais desista. O símbolo disso era o sino de bronze que ficava lá no pátio do treinamento. Tocar o sino 3 vezes significava o fim do sofrimento, mas também o fim do sonho, era desistir. Exato. Aquele sino é a tentação constante, né? De escolher o caminho mais fácil quando a dor física e mental fica insuportável. A mensagem que os instrutores repetiam era: se você desistir, vai se arrepender para o resto da vida. É a celebração da perseverança no limite. A história que o McRaven usa para ilustrar isso no nível máximo é a do Ranger Adam Bates, um rapaz de 19 anos que perdeu as 2 pernas numa explosão no Afeganistão. No hospital, sem poder falar ainda, ele sinalizou para o McRaven: vou ficar bem. 1 ano depois, estava de pé, ativo, desafiando os colegas. É a personificação da recusa em se deixar definir pela adversidade. É uma mensagem, nossa, muito inspiradora. Mas, pensando um pouco mais criticamente, como que o McRaven diferenciaria essa perseverança heróica da teimosia que não leva a lugar nenhum? Existe um risco de interpretar nunca desistir como insistir em algo que claramente não funciona ou que está fazendo mais mal do que bem? Essa é a nuance-chave. Acredito que, para o McRaven, o nunca desistir está ligado à missão, aos valores, a um propósito maior que justifica o esforço. Não é sobre ser teimoso num caminho errado só por orgulho. É sobre não abandonar seus objetivos principais ou seus companheiros só porque ficou difícil. A perseverança que ele prega é sobre resiliência na busca de algo importante, essencial. Não é sobre ser incapaz de reavaliar a rota ou reconhecer um beco sem saída. A história do Bates é sobre não desistir da vida, do potencial humano, mesmo depois de uma perda terrível. É a perseverança no nível mais existencial, sabe? Entendi. Então, fechando o nosso raciocínio aqui, a gente começou com a disciplina de arrumar a cama, passou pela resiliência para lidar com injustiça e fracasso, viu a força essencial do trabalho em equipe, da esperança, de olhar além da aparência e chegamos na necessidade de ousar com cálculo, de enfrentar os medos e, por fim, na perseverança total. Exatamente. São 10 lições que, olha, mesmo nascidas naquele ambiente super exigente do treinamento militar, acabam oferecendo um kit de ferramentas mentais e de comportamento que é surpreendentemente útil para qualquer pessoa em qualquer jornada. São princípios sobre como a gente se fortalece por dentro, como se relaciona melhor e como enfrenta as tempestades da vida com mais coragem e determinação. McRaven até diz que aplicar essas lições pode mudar vidas, pode mudar o mundo. É uma afirmação e tanto. Talvez o ponto não seja tentar aplicar todas de uma vez, mas pensar sobre elas, né? Sim. E talvez a provocação final para quem está nos ouvindo seja essa. Pensando nessas histórias todas, nesses princípios que a gente conversou, qual pequeno desafio ou obstáculo na sua vida, agora, você poderia escolher enfrentar de cabeça, com um pouco mais daquela ousadia calculada que a gente viu? Ou então, lembrando do sino da desistência, qual objetivo importante, pessoal, profissional, num relacionamento, merece hoje a sua decisão consciente de nunca, jamais desistir, mesmo que o caminho pareça, nossa, incrivelmente difícil agora? A força, como essas lições mostram, talvez não esteja em evitar a dificuldade, mas em achar um porquê forte o suficiente para continuar, apesar dela.